Bom, se você caiu nesse vídeo, você quer aprender de vez como você, através de uma informação armazenada em um campo do Proteus, você consegue atualizar um outro campo ou fazer muito mais com isso. E esse processo é denominado gatilho. E hoje eu vou trazer uma aula do nosso treinamento de ADVPL que nós estamos reformulando e a gente montou uma aula bem legal, bem ilustrativa para ensinar de vez como se utiliza a rotina gatilho. Então, só por esse motivo, eu acho que esse vídeo aqui já merece um like, não custa nada você dar uma força aqui para o nosso canal. E eu quero dizer que esse conteúdo é patrocinado pela FB Sistemas. Então, se a sua empresa está com a demanda alta de serviços relacionados ao TOTS Proteus, pode contar aqui com a FB Sistemas. Nós temos excelentes consultores que podem auxiliar a sua empresa. E se você aí quer se tornar um fera nesse sistema, se tornar um desenvolvedor ADVPL ou conhecer de forma mais ampla os módulos funcionais do TOTS Proteus, aqui na FB Sistemas nós temos diversos treinamentos. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui todos os links dos nossos treinamentos e os nossos contatos para que vocês consigam falar conosco. Bom, já falei demais, bora que tá no computador. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento do sistema de RP TOTS Proteus. Nessa aula vamos falar de gatilhos do sistema e vamos abordar sobre o que é gatilho, tipos de gatilho, qual a tabela responsável pelos gatilhos e como criar um gatilho. Então eu estou aqui na tela da nossa rotina de biblioteca, que é o nosso projeto que iremos desenvolver mais para frente em nosso curso. E o que eu quero mostrar nesse momento aqui para vocês é a nossa rotina de empréstimo, que nós temos um gatilho cadastrado aqui. Então, para entendermos o funcionamento dele, primeiramente nós precisamos acessar a nossa rotina de acervos. Então, visualizando aqui o nosso exemplar cadastrado, nós vamos ter aqui este campo chamado devolução, que nós preenchemos como 10 dias. Então, indo agora para a nossa rotina de empréstimos e selecionando a opção de incluir, aqui nós vamos ter o campo devolução prévia. E o que este campo faz? Ao selecionarmos aqui um exemplar, através da nossa consulta padrão, ele pega a data atual, no caso a data base aqui, e acrescenta 10 dias, certo? Então, hoje está marcando aqui como dia 3, este campo também é preenchido automaticamente ali com a data do nosso sistema, e ele acrescenta 10 dias que nós definimos lá no nosso campo de devolução, ok? Agora que você já viu como funciona a nossa rotina, você deve ter algumas perguntas. Então vamos lá para os nossos conceitos aí de gatilhos. E aí eu acredito que a primeira pergunta que você deve ter é: o que é um gatilho? Então, quando pensamos em gatilho, eu acredito que venha na sua mente diversos pensamentos sobre disparar algo. E fazendo uma busca rápida no dicionário, eu encontrei a seguinte definição para gatilho: é aquilo que desencadeia um processo, ação ou uma reação ao ativá-lo. Então, nós temos alguns botões aqui que, ao pressionar eles vão executar algumas ações. Então, nós temos aqui um botão de controle de videogame que, ao pressionar, ele vai efetuar uma ação aqui dentro do nosso jogo, como o personagem pular, por exemplo. Aqui, nós temos um gatilho para disparar uma flecha, então pressionando aqui o gatilho, ele vai disparar a flecha. Assim como o nosso botão, que agora foi pressionado e está acionado, ele faz o acionamento aí da decolagem do foguete. E por último, vamos ter o nosso borrifador aqui, que pressionando aqui, ele vai espirrar um pouco de água. Então, trazendo esse conceito de gatilhos para dentro do sistema TOTS Proteus, nós podemos definir de forma simples. Os gatilhos, eles são campos que, quando acionados, desencadeiam a ação de preencher outro campo automaticamente. Então, como eu demonstrei ali para você, logo no início do vídeo, com a nossa rotina de empréstimos de livros, que ele pegou a data presente ali e acrescentou 10 dias, certo? Avançando, agora nós vamos ter quais são os tipos de gatilhos existentes no TOTS Proteus. Então, aí dentro do sistema TOTS Proteus, existem 3 tipos de gatilhos, e são eles: o primário, que é para atualizações visuais e externas do mesmo arquivo. Então, o gatilho primário é o tipo de gatilho mais utilizado.
Nele precisamos informar apenas o campo onde o disparo irá ocorrer e o contradomínio, que é o campo que recebe o valor, e na sequência a regra do preenchimento. Após ser validado o campo de disparo, irá automaticamente preencher o campo do contradomínio com a macro execução ali da nossa regra. O segundo tipo de campo é o estrangeiro, e ele serve aí para atualizações de dados em outros arquivos. Então, o gatilho estrangeiro efetua o preenchimento de campo na tabela indicada pelo conjunto de campos. Esse preenchimento se dá apenas na confirmação da tela e é efetuado diretamente na base de dados. E por último, o terceiro tipo de gatilho, que é o de posicionamento, que ele serve para posicionar o arquivo mencionado no alias sem efetuar nenhuma atualização. Ele é utilizado aí para caso que o usuário deseje estabelecer um relacionamento entre arquivos. Todas essas informações aqui dos tipos de gatilho foram retiradas da própria documentação da TOTS e estão disponíveis logo aqui abaixo no material de apoio. E qual a tabela responsável pelos gatilhos? Então, a tabela responsável por armazenar os arquivos é a SX7. Então, abrindo a nossa tabela SX7 diretamente pelo APSDU, você consegue ver todos os gatilhos armazenados nela, e é isso que eu vou fazer para você neste momento. Então, já aqui na tela do nosso APSDU, eu abri aqui a tabela SX7 para você conferir. Então, ele vai trazer todos aqui: o campo que aciona o gatilho, a sequência dele, qual a regra ali que ele deve executar, o contradomínio, que será o campo preenchido ali após o acionamento, aí o tipo dele, se ele é primário, o posicionamento, quando ele posiciona ali em uma tabela, e aí ele traz as demais informações aqui sobre os gatilhos cadastrados. Então aqui ele vai ter diversos gatilhos aí. Para fazer a manutenção aí de um gatilho, ele deve ser feito através de um configurador, isso para os nossos gatilhos já criados aí dentro do sistema, ou se você quer criar um novo, você pode criar ele através do configurador ou através de uma user function via código. Então, como criar um gatilho? Para criar um gatilho de forma simples pelo configurador, precisamos acessar o módulo através do programa Siga CFG, e é isso que nós vamos fazer agora. Então, para acessar o configurador, nós devemos vir aqui no Smart Client, e aqui no programa inicial, nós colocamos aqui como Siga CFG, ok? Clicamos aqui no botão para acessar, preenchemos aí com o nosso usuário e a senha, selecionamos aqui a nossa base de teste do grupo 99 e a filial. Agora é só clicar em entrar. Já aqui no nosso módulo configurador, para irmos lá onde é que cadastramos os novos gatilhos, é só vir aqui em base de dados e selecionar esta opção aqui novamente de base de dados. Já em base de dados, pressionamos aqui na lateral para abrir aqui a nossa árvore da empresa. E aí ele vai trazer as outras opções disponíveis, como dicionário, gatilhos, tabelas genéricas, entre outras funções aqui que podem ser feitas no configurador, mas o foco vai estar aqui na nossa opção de gatilhos, ok? Pressionando nela, ele vai abrir aqui uma tela com todos os nossos gatilhos, e pressionando aqui na lupa, logo na parte superior, nós podemos pesquisar um gatilho, e o gatilho que eu vou pesquisar aqui é referente ao campo Z7, que é referente ao nosso gatilho criado lá na nossa rotina. Então aqui nós podemos editar ele, onde vai aparecer as opções aqui para execução, mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou deletar ele e nós vamos efetuar a inclusão dele novamente aqui juntos. Então ele vai apresentar aqui a tela para excluir o nosso gatilho, eu vou confirmar, não existe mais o nosso gatilho. E aí, eu vou acessar rapidamente lá a nossa rotina para você ver que ele não faz mais o cálculo. Então, já estou aqui na tela da nossa rotina de empréstimos e vamos aqui na opção de incluir. Vou selecionar aqui um código do exemplar, pressionar um OK, e note que agora não trouxe nenhum gatilho, ele não fez nenhum acionamento, não preencheu o campo aqui, pois nós apagamos o nosso gatilho. Bom, vamos retornar agora lá para o configurador e cadastrar o nosso gatilho. Então, para criar um novo gatilho, nós vamos aqui na opção de mais, e aí nós devemos preencher qual é o campo que vai acionar o nosso gatilho. E aí, para o nosso acionamento aqui, vai ser o Z7 underline exemplar, que é o do nosso exemplar. Aqui ele já trouxe a sequência como 01 de forma automática, e a sequência caso você tenha mais de um gatilho a ser disparado, qual é a ordem que ele deve executar ao acionar. Então você pode ter 1, 2, 3, 4 gatilhos aí na mesma rotina, que disparando aí o gatilho, ele vai seguir a ordem que você colocou.
Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma pilha de dominós, onde você empurrando o primeiro dominó, todos os demais vão cair aqui na sequência. Então é basicamente isso, você acionando ali o campo do gatilho, ele vai disparar todos os demais que estão referenciados àquele campo, disparando aí e seguindo a ordem. Então é basicamente isso que nós temos aqui no campo da sequência. Devemos preencher o nosso contradomínio, que será o campo onde deve ser apresentada a informação. Então vai ser Z7 underline dev prev, que é a devolução prévia. O tipo, se ele vai ser um primário, estrangeiro ou de posicionamento. Eu vou selecionar aqui como primário. E aí nós definimos aqui a nossa regra que ele deve executar aí ao ser acionado. Então vai ser a função DSUM, que efetua a soma aí na nossa data. Então, o que ela deve executar aqui? Abrimos e fechamos parênteses uma vez, digitamos aqui que vai ser a data, que ele pega a data atual aqui do nosso computador, e selecionamos ali o nosso campo. Então, ele vai abrir a nossa tabela SZ4 e deve abrir lá no campo Z4 underline dev prev, que é onde nós definimos lá os 10 dias. Ou seja, ele vai pegar, na verdade, o valor armazenado aqui na SZ4, que pode ser 10 dias, 5 dias, depende aí do livro, da forma que você colocou para devolução, e acrescentar aqui na nossa data atual. E para a criação de um modelo simples de gatilho, que é do tipo primário, é basicamente isso. Agora nós apertamos em salvar. E aí vamos lá para o nosso sistema para testar mais uma vez. Então, já aqui novamente na nossa tela de rotina de empréstimos, vamos aqui em incluir e vamos selecionar aqui o nosso exemplar. E aí ele faz o preenchimento automático aqui, acionando o nosso gatilho de acordo com a condição que nós colocamos aqui no nosso gatilho, que é para ele efetuar a soma aí da nossa data atual, que ele pega aqui com o comando date, e aí ele vai consultar lá o campo de evolução prévia e vai acrescentar a quantidade de datas cadastradas lá no nosso campo Z4 dev prev. Aqui também, como o posiciona, eu marquei ele como não, pois nós já fazemos uma consulta padrão na hora de trazer a informação, então ele já faz o posicionamento para nós, como você pode conferir aqui, ó. Então aqui na tela do sistema, quando vamos fazer aqui a nossa busca, ele já abre aqui a tela para nós da consulta padrão. Então, clicando aqui em cima, pressionando o OK, ele já trouxe a informação aqui para nós e acrescentou os 10 dias como nós tínhamos cadastrado lá no nosso livro. Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês na aula de hoje, como cadastrar aí um gatilho de forma simples. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe de suporte, teremos o maior prazer em auxiliar você. E eu estou aguardando você na segunda parte dessa aula, onde nós vamos avançar aqui com os outros tipos de gatilhos existentes no sistema. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu disser para você que essa aula é apenas uma pontinha do nosso treinamento que prepara desenvolvedores ADVPL para o mercado? Lá, nós falamos também sobre TL++, MVC e muito mais. Caso você se interesse, vai ser um grande prazer ter você como aluno da FB Sistemas. Eu vou deixar um link desse treinamento aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido nosso vídeo até agora e aguardo você na próxima semana com muito mais conteúdo.